Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma grande aula do nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Só fazendo uma ajuda à memória para o nosso querido aluno, eu, professor Luiz, eu me propus a gravar todos os artigos da Lei Complementar 101 de 2000. Professor, qual que foi essa estratégia de organização? Muito simples, esta lei nós temos 10 capítulos, então nós teremos 10 partes, cada parte vai retratar um capítulo da lei, um capítulo específico da lei de responsabilidade fiscal. E agora chegou a hora do capítulo do planejamento. Do planejamento está previsto no artigo 3º até o artigo 10 da LRF, né? Professor, e aí, professor? Cara, quando você fala em planejamento, né, no setor público, de bate pronto você tem que entender o seguinte: quais são os instrumentos de planejamento da administração pública? Nós temos o que? O Plano Plurianual, que é o PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos a Lei Orçamentária Anual. Então, esses três instrumentos, né? Ou seja, agora, esse capítulo do planejamento, ele vai tratar desses três instrumentos aqui especificamente. E aí eu chamo a atenção para vocês em dois pontos. Primeiro, que o artigo que foi destinado ao PPA, ele foi revogado na lei, ou seja, não está em vigor, foi retirado do ordenamento. Agora, na LDO e na LOA, eu digo para vocês aí que a LRF trouxe o que? Várias novas perspectivas, instrumentos e obrigações para o poder público em relação ao LDO e à LOA, né? Professor, eu quero que você resuma isso, qual que foi a intenção do legislador. Gente, é muito simples, né? Ou seja, qual que é o objetivo da LRF? Gente, o objetivo da LR é evitar déficits públicos e reduzir o endividamento público. Papo sério com vocês. Qual que é um grande instrumento, tá, não só da administração pública, mas um grande instrumento da gestão em si para se alcançar esses objetivos? Claro, cara, uma grande ferramenta qual que é? As ferramentas de planejamento. Logo, neste sentido, eu digo para vocês que a intenção do legislador, e eu digo que ele conseguiu, tá, atingir sua intenção foi o seguinte: em fortalecer esses instrumentos. Professor, e o que o examinador cobra? O examinador, ele quer saber de você se você sabe quais são esses instrumentos aí importantíssimos que vieram aí a fortalecer a estrutura de planejamento. Então, nesse capítulo 2, nós temos aqui 4 sessões, né? A primeira sessão que vai falar do plano plurianual, a segunda sessão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a terceira da LDO, que é a LOA, né? Desculpa, a LOA, LDO e a LOA, são os 3 instrumentos de planejamento. E traz a sessão 4, que é da execução orçamentária e do cumprimento das metas, né? Execução orçamentária, que estão falando o quê? Da programação financeira, a execução do orçamento, ou seja, traz também regras para se executar a lei orçamentária. Vamos lá, vamos tratar desses assuntos agora para vocês, né? Então, vamos lá. Do plano plurianual. Plano plurianual, seção 1 do plano plurianual. Artigo 3º, vetado, né? Professor, o que significa esse vetado? Significa dizer que as regras de fortalecimento do PPA foram vetadas pelo presidente da República na época, né? E as regras que traziam aqui eram basicamente regras aí de data de envio, não ia acrescentar tanta coisa, né? Então é o seguinte, moral da história, estudo pragmático para sua prova de concurso, né? No tocante ao PPA, a LRF trouxe aí pouquíssimas inovações em relação ao texto constitucional. Bacana? Fechado? Então vamos para o segundo instrumento, segundo capítulo, né? Então, PPA, só para não deixar dúvidas, não trouxe tantas inovações, até porque o seu artigo 3º, que era para tratar do PPA, ele sofreu aí pelo fenômeno foi vetado aí pelo presidente da República, né? Seção 2, se tem o PPA, qual que é o segundo instrumento? O segundo instrumento que nós temos é a LDO,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem aquele papel tático importantíssimo, né? Professor, e aí? Qual que foi a intenção do legislador aqui? Gente, papo reto com vocês. Dos três instrumentos, PPA, LDO e LOA, eu digo sem medo de ser feliz que neste tocante a LDO, a LRF foi a lei que trouxe o que? Mais inovações aí e mais requisitos para a aplicação da LDO. Então, que teve o que? Mais alterações aí significativas, eu digo para você que isso não cai, isso despenca em concurso público. Então, vem comigo. LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição e. Olha só, né? O que diz o parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição? Gente, o parágrafo 2º, artigo 65 da Constituição, nada mais e nada menos criou a LDO. É isso mesmo, né? Então aqui é onde foi criada a LDO. Professor, como assim criada a LDO? Vocês devem já saber, na altura do campeonato, que a LDO foi uma inovação da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos esse grande instrumento da LDO. Então, o parágrafo 2º, artigo 65, é onde foi criado a LDO para todos os poderes, todas as esferas de governo. Vem comigo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, e para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Olha aí as obrigações da LDO, né? Professor, seu comentário. São aqui, eu digo para você que é bastante simples, né? Eu não vejo tanta efetividade aqui no controle do gasto público, a LDO. Uma coisa importante da Constituição, claro, que foi a criação, primeira grande atribuição, e a segunda, isso aqui, define as metas e prioridades da administração pública, isso aqui é LDO, e estabelecerá a política de aplicação, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, ou seja, a LDO é antes da LOA, vai definir as regras para elaborar a LOA, né? Professor, e aí, professor? Cara, aqui tem muita coisa para explicar para vocês, né? E nós temos uma aula de AFO específica na qual eu comento tudo isso sobre a LDO. Bacana que só foi uma ajuda à memória para vocês, né? E agora, professor, vamos continuar. Então, é o seguinte, o artigo 4º da LRF diz claramente, vem comigo, atenderá o disposto do parágrafo 2º do artigo 65, é onde trouxe a previsibilidade da LDO, e, olha aqui, né? Ou seja, além disso, a LDO deverá ter os seguintes dispositivos. Primeiro, disporá também sobre, né? Então, na LDO, sobre o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, isso aqui é básico. Sim, isso aqui é básico, isso aqui é um pensamento vigente de hoje, né? Isso aqui é básico, vigente de hoje, tá aí. Então traz o quê? O equilíbrio entre a receita e a despesa. Qual que é o objetivo disso? Claro que a despesa não ser superior à receita. Professor, por que você está falando isso? Cara, papo reto com vocês. Até pouco tempo atrás, estou dizendo isso sério, a Constituição de 88 não trouxe a vedação de uma possibilidade do orçamento ter a despesa maior do que a receita, né? Ele não trouxe essa vedação, né? E não trouxe. Então aqui já trouxe equilíbrio entre receita e despesa. Qual que é a intenção aqui do legislador? Despesa não ser maior do que a receita. Parece óbvio, parece claro, mas é importante ter esse dispositivo. Quer ver um país, por exemplo, que não tem essa proibição, na qual as despesas podem ser maior do que a despesa? A nossa vizinha aí,
a coitadinha da Venezuela, né? Olha, eu digo coitadinha não com sentido de menosprezar aquele povo sofrido, não, pelo contrário, de coitado mesmo, né? Pena daquele povo lá. Então lá, né, você pode ter certeza que lá não existe responsabilidade na gestão fiscal e lá é permitido o quê? A despesa ser maior do que a receita. Lá eles falam o seguinte, né? Que é permitido a despesa ser maior do que a receita para investir no social. Mas a gente sabe que não é bem assim. Bacana? Então é o seguinte, primeiro dispositivo da LDO, equilíbrio entre receita e despesa. Segundo dispositivo, né? Vem comigo, né? Ó, critérios e forma de limitação de empenho. Professor, o que é empenho? Nós já estudamos isso em uma aula de AFO chamada o quê? A aula chamada de execução da despesa orçamentária. E lá nós vimos que para executar a despesa nós temos algumas fases, alguns estágios. O primeiro estágio é o empenho, que cria obrigação para o Estado, da autoridade competente cria obrigação, né, para o Estado sob condição de implemento ou não. Ou seja, o empenho, ele vai criar obrigação. Então, o primeiro passo é o empenho. Segundo passo, a liquidação. E terceiro, que é o pagamento. Ou seja, né? Então, o empenho é aquele documento que vai criar a obrigação para o Estado. Ou seja, ali, tá certo? Ali já é o primeiro passo para a execução da despesa. Na administração pública no Brasil, tanto na União, quanto nos estados, quanto no município, a administração pública quer economizar, quer gastar menos. O que acontece? Ela vai lá e coloca o quê? Ó? Limita a emissão de empenho. Então, toda e qualquer forma da administração pública, né, que queira reduzir despesa, ele vai limitar o empenho. Nós estamos falando o que, gente? O empenho, ele acontece na LDO ou o empenho acontece na LOA, né? O empenho acontece na LOA. Então, nós temos aqui, ó, LDO. Tá? Vamos colocar aqui LDO de 2020. Essa LDO de 2020, tá? Ela vai orientar as regras do orçamento. Tá? Vamos colocar aqui o orçamento de 2021. Tá? Então, está aqui. Ou seja, o que o legislador quis aqui? Ele falou o seguinte, ó, esse orçamento aqui ele vai começar a executar do 1º de 1 até, né, 31/12 do outro exercício. As regras de limitação do empenho deverão constar na LDO do ano anterior. Ou seja, a LDO ela vai estar orientando a execução do orçamento do próximo ano. Então está aqui para vocês, né? Então isso que é limitação de empenho, é definir as regras antes, né? Vem comigo. Aí ele fala, professor, quando que o empenho poderá ser limitado? Aí vem, a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, ou seja, esse dispositivo aqui foi vetado. No artigo 9º, que é da execução orçamentária e do cumprimento das metas fiscais, nós veremos que essa LOA aqui, tá? Ainda nessa aula, nós temos o anexo de metas fiscais. Esse anexo de metas fiscais ele é bimestral. Tá? Bimestral, receita, despesa e assim por diante. O que acontece? A receita, por exemplo, não está se realizando conforme planejado, conforme previsto no anexo de metas fiscais. E aí, professor? Se não está entrando dinheiro, você tem que reduzir a saída do dinheiro, controlar a despesa. Como é que você controla a despesa? Efetuando a limitação de empenho, impedindo que ela ocorra. Como é que você impede que ela ocorra? É com empenho. Não existe despesa sem empenho, prévio empenho, né? Então está aqui, né? E finalmente, no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º. Do artigo 31, tá? Olha aí, do artigo 31. O artigo 31 ele vai falar o quê? Da recondução da dívida aos limites, ou seja, o percentual previsto, autorizado para a administração pública se endividar, ele está superado, então vai ter que reconduzir. Para você reconduzir isso, você vai ter que gastar menos. Para gastar menos, o empenho vai ter que sofrer limitações, ou seja,
Critérios e forma de limitação estarão na LDO anterior, isso que estou explicando aqui para vocês, e este conceito será aplicado especificamente segundo a lei em 2 momentos. Primeiro, no descumprimento da execução orçamentária, no artigo 9º, que é objeto da aula de hoje, inclusive, e do artigo 31, que é da recondução das dívidas aos limites, né? E aí, professor, cara, é bom demais esse curso de LRF, né? Esse curso de LRF, eu dou uma dica para os alunos aí, tá? Que primeiro você deverá assistir todas as minhas aulas de administração financeira e orçamentária e depois você faz o curso de LRF, cara. Cara, o conteúdo ele vai fazer assim, ele vai casar, ele vai fechar o conteúdo, né? Bacana? Vamos lá, continuando. A linha C e a linha D foram vetados, né? Vem comigo aqui. A linha E, tá? Ou seja, essa linha neta aqui, ó. A LDO disporá também. Eu já falei do A, já falei do B, agora vamos do E. Vem comigo, ó. Normas relativas ao controle de custos. Olha aí. Tá? Ó, controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento. Ou seja, então é na LDO. Tá? Então, tem uma LDO, ele vai definir aqui o controle dos custos e os critérios de avaliação dos programas. Professor, o que esses programas? São os programas de governo. Nós temos uma metodologia chamada orçamento-programa. Então, essa norma de controle de custos e avaliação deverá constar na LDO. Professor, vamos lá. Estamos aqui, ó, LDO de 2020, né? A LDO de 2020, tá? O que acontece? Ela vai orientar aqui o PELOA, né? O PELOA, né? O PELOA do orçamento de 2021. Ok. O que vai acontecer? No tocante controle de custos e avaliação de resultados, né? Ó, ela vai, ó. Aí nós temos aqui, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.